Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Cristã, exatamente. protestante. Como é que você enxergou essas eleições? Eu acho que nós avançamos muito no país quando nós quebramos a polarização PT-PSDB. Há muito tempo atrás, eu dizia que era uma guerra de comadres. A polarização PT-PSDB. Eu afirmo e reafirmo, não existe direita no Brasil. Não existe direita. Sequer sabem o que é ser conservador. O que as pessoas precisam é estudar, principalmente a direita. Precisa estudar e estudar muito. E eu aconselho o Instituto Borborema, um centro de estudos na nossa cidade, que funciona, que fornece palestras, cursos, formação básica, e as pessoas precisam entender o que é ser conservador, o que é ser de direita, quais são os posicionamentos que nos levam. Eu não me defino como um candidato de direita, eu me defino como um cristão, como um conservador, mas com um viés mais voltado para o cristianismo, porque eu busco o equilíbrio. Sim. Eu busco o bom senso. O conservador é, antes de tudo, uma pessoa que tem bom senso. E o que se viu e o que se vê nessa direita, que eu costumo de chamar de direita chúcara, porque quem fez o governo Bolsonaro durante 4 anos, eu digo abertamente, foi grande parte do Centrão. Você tem ali o Ciro Nogueira na Casa Civil, você tem a Renata Arruda, a esposa do Flávio Arruda, na Casa Civil. O próprio Bolsonaro fez parte do Centrão durante 27 anos, mas ele desempenhou um papel público muito importante, porque ele tirou o PSDB do cenário nacional, ele tirou o PSDB desse debate. Então, hoje abriu-se espaço para que as pessoas conheçam a obra do professor Olavo de Carvalho. Isso. Hoje abriu-se espaço para que as pessoas conheçam as obras de Roger Scruton. Então, hoje abriu-se espaço para que as pessoas entendam, busquem estudar. E eu acho que o que precisa na direita é estudar, é ler, é se informar, para poder falar com propriedade. Porque é vergonhoso, a palavra é essa, é verdadeiramente vergonhoso o que às vezes nós ouvimos e vemos. Porque nós temos aí um cenário que ideias ruins, elas não funcionam. Ideias ruins, elas não funcionam. Não adianta. Matemática, ela é exata. 2 mais 2 é 4. Você pode dizer qual o maior destaque do governo Bolsonaro. O maior destaque do governo Bolsonaro, sem sombra de dúvida, foi o ministro Paulo Guedes. E Bolsonaro cometeu um erro terrível quando ele afasta de si a considerada ala ideológica e entrega o governo aos militares. E o resultado foi desastroso. O resultado foi desastroso em todos os aspectos, porque mesmo ele fazendo a mesma política populista que o PT executou, ele não conseguiu obter êxito. Então eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, tenho muitas críticas a uma direita que não sabe nem o que é ser direita, entendeu? E me alongo, e aí eu me aproximo, estou mais próximo da pauta de costumes. Não tem como eu negociar, não tem como eu falar sobre aborto, porque um aborto é crime. Não tem como eu falar sobre legalização das drogas. Eu tenho uma campanha, aí você diz, eu tenho feito muito mais pela direita em Campina Grande do que muitos fizeram em muito tempo. E eu digo pela direita que pensa, que raciocina. Nós promovemos em Campina Grande 2 sessões intituladas Campina contra o Aborto, onde nós levamos um médico especialista mostrando que a vida começa na concepção. Porque existe um debate de quando se inicia a vida. Isso. Então, nós levamos um médico especialista, queremos levar esse médico novamente no dia 13 de maio, que é o dia do meu aniversário, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, para que ele possa, nesse dia, através desse dia, apresentar uma palestra
novamente de onde realmente se inicia a vida. Então é isso que a gente precisa aprender a estudar, para ter argumento. Eu costumo dizer que eu não falo sem antes ler. Eu não emito opinião sem antes ter conhecimento. Como diz o professor Olavo, você não é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a ter opinião de tudo. E o brasileiro ele tem uma coisa de eu acho, eu penso, é a minha opinião. Você não tem que ter opinião sobre tudo. Você tem que ler, você tem que conhecer para poder emitir a sua opinião. Então, nós realizamos já durante 2 anos a Sessão Campina contra o Aborto, que traz informação científica para casa e para aquelas pessoas que participaram da sessão. Nós abortamos uma agenda ideológica que sequer poucos tiveram conhecimento, uma agenda Marielle Franco. Marielle Franco, que foi um conjunto de leis distribuído em todas as câmaras municipais, um conjunto de 9 projetos de lei, e dentro do bojo de um projeto de lei desse, pasmem, existia um artigo que dizia que bastava uma senhora uma mulher se dirigir ao ISEA e dizer que foi violentada e que ela teria direito ao aborto. E nós conseguimos barrar esse projeto na Câmara Municipal. Não fizemos propaganda sobre isso porque não nos interessa cumprir a nossa vocação. Nos interessa cumprir o nosso papel, a nossa missão, a nossa ideia central permanente.